O Brasil, até o governo do Lula, tinha uma característica marcante, que era conhecida e respeitada ao redor do mundo: a neutralidade. Toda vez que havia um conflito entre nações, o Brasil nunca tomou lado. E a bandeira do Brasil sempre foi a diplomacia para se buscar a paz, não ficando do lado A e nem do lado B. Até para, quando sentar na mesa de negociação, não gerar suspeitas, transmitir segurança. Por quê? A neutralidade. Não tinha lado. Hoje o Brasil, lamentavelmente, sobre o desgoverno do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil deixou para trás essa característica marcante, a neutralidade. E todos os conflitos, os últimos que há ao redor do mundo, está lá. O governo de Lula, através da sua diplomacia, tomando lado, defendendo um lado e criticando o outro. Isso é péssimo. Isso desfigura a nossa característica. Isso joga por terra, de maneira avassaladora, essa característica, a neutralidade. Nesse conflito Ucrânia e Irã, Ucrânia e Rússia, melhor dizendo, que há 3 anos se arrasta lá no leste europeu, deixando a neutralidade de lado, o Brasil tomou lado. E qual lado? Contra a Ucrânia, a favor da Rússia. Nesta ameaça de conflito, de invasão por parte da Venezuela contra a Guiana, nitidamente a gente vê que o governo Lula tem uma quedinha para o ditador Nicolás Maduro, ficando do lado do regime da Venezuela contra a inocente Guiana. Quando Hamas invadiu o território israelense e vitimou de uma forma brutal 1.400 pessoas, o governo Lula se recusou a reconhecer o Hamas como uma organização que promove o terror, sob a alegação de que, se a ONU não reconhece o Hamas como um órgão que promove o terror, por que o governo dele iria conhecer? Só que tem um detalhe: a ONU não classifica os brasileiros do 8 de janeiro como um grupo que tentou contra a democracia. No entanto, Lula chama esse pessoal de golpista, o governo do Lula, melhor dizendo. Mas como a escravidão, a ideologia não cessa, não para, não tem limites, nós estamos assistindo esse conflito entre Israel e Irã. O Lula, ao invés de ficar neutro com a sua diplomacia, o que faz? Toma lado. O lado do Irã. E o pior, o lado mais nefasto da história. O lado daquele que patrocina o terror ao redor do mundo. Basta ver quem sustenta o Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, o Boko Haram na África, o Talibã na Ásia, no Paquistão e no Afeganistão. Em tudo que há de mal, em tudo que desestabiliza a humanidade, os países, lá está o Irã com as suas mãos, com seu treinamento, com seu armamento e seu financiamento. E esse é o lado que Lula escolheu para estar. Os Estados Unidos, na noite desse dia 21 de junho, fez um ataque preventivo
a 3 usinas nucleares pertencentes ao Irã: Isfahan, Natanz e uma outra que eu não me lembro o nome. 3 usinas. O que fez o Irã, o que fez o governo Lula, condena os Estados Unidos nesta ação, condena Israel por atacar preventivamente o Irã, mas nunca se viu Lula condenar o Irã por pedir morte à América, por pedir morte a Israel. Nunca vi. Se você for buscar nas redes sociais, você vai ver Lula sempre ladeado, de mãos dadas e sorridente, com ditadores, com tiranos, os mais brutais ao redor do mundo. E justamente ele que fala em democracia. Olha, quando eu vejo Lula falar em democracia, logo imagino uma prostituta pregando a castidade. Uma prostituta pregando a castidade. É assim que eu vejo Lula falando em liberdade de expressão, falando em democracia, ou seja, da goela para fora é uma coisa, na prática é outra. Como Lula tem a pachorra de jogar a nossa característica na terra, na lama, no limbo, no chão, e se ladear aquilo que representa o mal para a humanidade. Ele tem tara por ditadores. Olha os amigos dele. Canel, ditador de Cuba. Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Vladimir Putin, autocrata da Rússia. Xi Jinping, ditador da China. Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte. E por aí vai. Sem contar os tiranos sanguinários e corruptos do continente africano, que Lula tem como amigo. Como amigo. Lula trai o povo que o conduziu, ainda que de forma impensada, para essa condição de presidente. Ao invés dele articular, maquinar, pensar, criar políticas públicas para fazer do Brasil um grande país e da nossa gente uma grande nação, ele nos envergonha, nos apequena. Se mostra um anão político, sem relevância, num cenário internacional, visto por todos, até mesmo por esses ditadores que lhe adoram, é visto como um palhaço irrelevante. Olha no que o Brasil se transformou sobre a égide da esquerda, sobre a égide de Lula. Como ficar contra Israel, que está fazendo o seu legítimo, está usando do seu legítimo direito de se defender. A gente está vendo nessa troca de fogo, Israel procura fazer os seus ataques de forma cirúrgica, com alvos, alvos militares, alvos ligados ao regime, enquanto que o Irã, mesmo seus mísseis sendo teleguiados, mísseis comprovadamente com a precisão sem igual, eles fazem questão de atacar também alvos civis. Aí Lula se coloca do lado desse regime. Que democracia é essa que Lula defende? Quando sabemos que o regime dos ayatolás no Irã não suporta homossexuais. Lá estão enforcados ou jogados de alto de prédios. Já experimentaram fazer um evento, uma parada gay em Teherã? Ah, em Israel pode fazer parada gay. Em Teherã é jogado do alto do prédio, vai para a forca.
As mulheres, o PT, a esquerda, o governo Lula, que fala tanta igualdade entre homens e mulheres, como pode caminhar de maneira cega com um governo que odeia as mulheres? Um regime que odeia as mulheres, que só fala em destruir o próximo, que abomina a liberdade de expressão, a democracia. Um regime de governo único, de partido único, onde as pessoas há 46 anos vivem oprimidas e as mulheres têm que andar com véu. Se aparecer uma mecha do cabelo vazando aqui pela testa, por dentro do véu, toma, surra, castigo físico. Muitas não suportam e acaba perdendo a vida. Isso é que o governo Lula se associa. E é assim que o mundo hoje vê o Brasil. Aquele Brasil romântico, do samba, do carnaval, do futebol, do povo alegre, receptivo, está ficando para trás. Está ficando para trás. E isso é muito grave. Hoje o nosso Brasil é visto, mal visto ao redor do mundo, como um pária. É como um pária. E esse senhor, Luiz Inácio Lula da Silva, sem nenhum pudor, arrasta o Brasil para o limbo, para o buraco, brincando de cabra cega a um passo do abismo. Se aliando à China, que não quer comprar do Brasil, quer comprar o Brasil e está comprando. E o melhor, acertar minha palavra, não está comprando, está ganhando o Brasil de presente, virando as costas para essa verdadeira potência econômica, militar e democrática, Estados Unidos, que é parceiro do Brasil há mais de 215 anos. Lula é uma ameaça para o Brasil. Lula é uma ameaça para a nossa democracia. Lula é para o Brasil o que as 12 pragas foram para o Egito.